A editora Trinitas me chamou para fazer um infográfico do seu último lançamento, lançamento de janeiro, que é esse infográfico aqui, e vocês vão ter o privilégio agora de vê-lo explicado por mim. Sim, tudo começa com um belo chamado a semear, um chamado para um cristianismo bíblico, conforme Mateus 13:3, na parábola do semeador. Mas então, o pastor, no primeiro degrau, começa sua busca pela relevância. O pensamento dele é: preciso ser relevante. E Gálatas 1:10 destaca a motivação do apóstolo Paulo em servir a Cristo, enfatizando a busca pela aprovação divina em detrimento da aprovação humana. Ele diz que se servisse a homens, se tivesse preocupado com a aprovação de homens, ele não seria servo de Cristo. O segundo degrau é o pragmatismo. E o texto de base é 2 Coríntios 4, no verso 2. A Bíblia diz que os apóstolos rejeitam o engano e a manipulação, não agindo com vergonha ou falsificando a palavra de Deus, mas sim manifestando a verdade abertamente, para que recomenda-se a consciência a todos na presença de Deus. Verdade, sem manipulação, sem esquemas, sem pragmatismo, deixando a palavra de Deus aparecer e ela causar o devido efeito. O terceiro degrau é a mensagem terapêutica. Jeremias 6,14 é o texto base, e esse versículo é uma condenação divina contra os falsos profetas e líderes espirituais do tempo de Jeremias, que minimizavam a gravidade do pecado de Judá e as consequências que viriam o exílio babilônico. Então, nosso próximo degrau é a justiça social cristã. O texto de base é Colossenses 2:8, que é um alerta de Paulo contra as filosofias e vãs sutilezas, baseadas em tradições humanas e no mundo, que tentam escravizar os cristãos em vez de segui-los a Cristo. O versículo adverte para não se deixar enganar por ideias intelectuais falsas, enfatizando que apenas em Jesus habita toda a plenitude e divindade. A necessidade de ser aceito é como o pastor está se sentindo nesse degrau. O próximo degrau é a aliança com o mundo, e o texto base é 2 Coríntios 6,14. O significado central desse versículo é uma exortação do apóstolo Paulo aos cristãos para que evitem uniões ou parcerias íntimas e profundas com pessoas que não compartilham da mesma fé. Nesse momento, quando a palavra de Deus não é mais a verdade central, a verdade com V maiúsculo, você está rasgando a palavra de Deus. Ela não necessita de anexos. Então, entra o secularismo. E o texto base é Romanos 12:2, que exorta os cristãos a não adotarem os padrões egoístas e pecaminosos do mundo, mas a permitirem que Deus transforme suas vidas por meio de uma renovação mental completa. O nosso próximo degrau, a conclusão do personagem já é: não preciso do evangelho. Ele está assumindo completamente a agenda woke. O texto base é Judas 1:4. Na Bíblia, nos alerta sobre homens ímpios que se infiltram secretamente, transformando a graça de Deus em desculpa para a imoralidade e negando Jesus Cristo como o único e soberano Senhor, cujas condenações já estavam predestinadas pelas Escrituras. Então, nosso personagem chega quase ao fundo do poço com o identitarismo. O texto base aqui é Romanos 1:32, que funciona como uma conclusão dramática de Paulo sobre a depravação humana descrita no capítulo 1 de Romanos. Ele destaca que a humanidade não só comete pecados contra Deus, mas também apoia ativamente e se compraz naqueles que fazem o mesmo sabendo que tais atos trazem condenação divina. Gálatas 1:8 significa que qualquer mensagem que altere ou adicione regras, como o legalismo, por exemplo, ao evangelho da graça de Jesus Cristo, o evangelho original de salvação apenas pela fé, é falsa e amaldiçoada. Paulo usa a palavra anátema, que significa maldito, condenado, para alertar que a verdade divina é imutável, rejeitando qualquer autoridade humana ou angelical até mesmo, que distorça essa verdade. Repare aqui esse demônio com 4 dedos manipulando o pastor. Por fim, o mundanismo. E aqui o nosso personagem já caiu no fogo. O texto base é Mateus 13:12, ainda sobre aquela parábola de início do semeador. Jesus alerta que o maior perigo para a vida espiritual não é apenas a perseguição, mas a asfixia espiritual causada pelos espinhos. O versículo convida ao desapego e à confiança em Deus para que a palavra produza frutos. Neste ponto, a pessoa encontra-se espiritualmente morta.
E esse é o livro de Megan Basham, lançado pela editora Trinitas na Biblioteca Magna, o livro Pastores à Venda. Mais do que necessário, ele é imprescindível para a igreja brasileira hoje. Fica aqui minha recomendação e eu peço que você faça um esforço e adquira essa obra. Afinal, literatura dura por muito tempo, uma vida toda, ainda mais com esse acabamento que eles deram aqui. Vai ficar muito bem protegido na sua biblioteca. Adquira já.